Bem, olá, mais uma vez aí junto, tentando tirar alguns dogmas, né? Algumas coisas que vão se filtrando na igreja e viram tradição, viram costumes, mas parece que isso influencia muito no melhorar da igreja. Há muito tempo que eu lutei contra o dízimo e luto ainda contra o dízimo, porque é uma ignorância muito grande as pessoas, através do dízimo, sustentarem ministérios, ou eu chamo até de mistérios, né? Que é uma loucura que se fazem com dinheiro evangélico, com dinheiro dos evangélicos, com dinheiro de pessoas que trabalham, se esforçam o tempo todo e ofertam na mão de inescrupulosos, pessoas que dizem levar o evangelho e acabam levando mesmo a perdição para as pessoas, ou seja, aquilo denominado igreja. Uma das coisas complicadas é o templo. Como é que Jesus falou que não habita em templo construído por mãos humanas e você dá o dízimo para manter esse templo? Porque o dízimo não seria para outra razão. Hoje o dízimo é usado para manter o templo, mas não para os pobres, as viúvas, ou os necessitados, como era no período de Israel, e era para como o dízimo foi enviado para a nação de Israel, para o sustento dos pobres e das viúvas, porque era uma nação que se unia, se juntava para o bem comum. Isso era o judaísmo, isso eram as leis mosaicas, tudo aquilo que foi deixado por Deus para a nação, para o homem seguir o judeu, não a igreja. A igreja se inicia no ano 30 da era cristã. Jesus nasce, de corpo presente, e prega para judeus, gentios, fariseus. Quando ele morre, se torna a igreja, ele passa a igreja aos discípulos. Os discípulos caminham com a igreja até o ano 70 da era cristã. A igreja já está dando problema. Jesus vem novamente e dá as 7 cartas às 7 igrejas através de João, na ilha de Patmos. E aí vem toda a correção da igreja, que tem muita igreja, tem muito líder aí que não entende a palavra, não consegue compreender, não entra na cabeça. Eu costumo fazer aquele exercício, muda a cacholinha, muda, porque não é possível, não consegue entender uma interpretação de texto, de período, mas vamos deixar isso de lado. Vamos deixar isso de lado porque é uma questão deles. A sua não, a sua é entender a realidade da palavra. E eu tenho falado dos desigrejados, daqueles que saem da igreja, saída da igreja. Aí as pessoas dizem assim, mas se eu sair da igreja, eu deixo de fazer duas coisas que o próprio Jesus ordenou: o batismo e a ceia. Bom, deixa eu completar: o batismo e a Santa Ceia. Então, são dois horrores praticados por pessoas inescrupulosas, pessoas que querem manter você dentro da igreja, onde você é obrigado a ir e participar do batismo. E se o batismo é uma única vez, você tem que continuar indo, porque a ceia é todo mês e tem que se preparar para a ceia, porque a ceia é santa. Meu amigo, a primeira coisa que é santa e única é a palavra de Deus. A única coisa que santifica o ser humano é a palavra de Deus, mais nada. Nem a imposição de mãos, nem se eu impor as mãos, passar óleo na sua cabeça, você vai ser santificado. Por quê? Senão o mundo já teria mudado. Eu já teria imposto a mão em todo mundo, acabou. Já tinha sarado o mundo todo. No entanto, você vê quantas imposições de mãos, de passagem de óleo na cabeça, derramação de óleo na cabeça de todo mundo, o mundo já teria mudado, já estaria santo, não teríamos mais problema e não teríamos nem problema com política, porque o ser humano já teria mudado. Uma vez eu fui procurado por alguns pastores, eu sou da zona norte de São Paulo, sou da zona norte,
E o Conselho Regional de Pastores, liderado por um crápula, que hoje não está mais, não sei nem onde está, não sei nem o que aconteceu com esse Conselho Regional de Pastores, da Zona Norte me procuraram que queriam alugar um helicóptero. Porque no aniversário de São Paulo eles queriam jogar óleo ungido em São Paulo com um helicóptero. A gente ia entrar com uma pequena quantia, naquela época daria para comprar um bom carro, mas as igrejas iam todas participarem dessa unção para santificar São Paulo. Seria muito fácil, viu, meu irmão? Podia passar com lá em Brasília, pelo menos, eu toparia se desse certo. São absurdos. E os crentes seguem. Multidão seguiu e jogaram óleo. Jogaram óleo. Graças a Deus, não, graças à palavra de Deus, eu caí fora. Agora é interessante a ceia. A ceia é uma coisa que te obriga, você a estar na igreja sempre. As pessoas não conseguem ler. Quando Jesus envia os 12, lá em Mateus 16, ele envia os 12 ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ungido em meu nome. Ele envia quem? 12. Pedro está no meio? Não, perdão, Paulo. Paulo está no meio? Não, não está. Paulo veio depois. O que Paulo fala sobre a ceia? Ele fala em Coríntios. Coríntios foi escrito quando Jesus estava vivo? Jesus estava andando pela terra e ele escreveu em Coríntios? Não. O que Paulo fala para a igreja de Coríntios? Lá em 1 Coríntios, no 11, no 17, eu estou lendo, a Bíblia está aqui, ó, né? Estou lendo, estou num jardim aqui, e ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Gozado. Ele está falando que a igreja de Coríntios, uma igreja, no caso, local, se ajuntava para piorar. Nenhuma semelhança com as igrejas de hoje. Nenhuma. Só melhora, né? Melhora tanto que a gente só vê o ser humano piorando. A igreja não tem poder sobre o ser humano, a igreja não tem poder sobre o livre-arbítrio, nem o próprio Deus teve. As pessoas vão nos cultos para orarem pelo outro. Ah, eu quero que ore pelo meu filho, que ele deixe as drogas. Eu quero que ore pelo meu marido para que ele melhore. Mas você não pede e fala, eu quero receber a palavra de Deus, que eu ore ela, entenda ela para eu melhorar. Não, você vai para que os outros melhorem. E assim as igrejas estão amontoadas. E os líderes religiosos, os inescrupulosos, arrebanhando mais. Vem mais, porque nós vamos orar, nós vamos ungir. Essa semana vai ser a semana da unção, a semana da restauração. Se reúne só para piorar? Não melhora? Ninguém quer ouvir a palavra para si? Ninguém quer entender a palavra para si? Para mudar a sua vida? Jesus disse que a presença dele se daria quando estivesse 2 ou 3. Ele não disse que a presença dele se daria numa multidão, num culto, onde um líder se levantaria e ali ele falaria com a multidão. Não, ele nunca disse isso. Ele nunca disse que ele estaria através de um líder, de uma única pessoa que pregasse e a multidão seria transformada. Ele nunca disse isso. Ele disse, quando 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Falando em meu nome. Falando em nome de Jesus. Porque 2 ou 3 vão poder perguntar. Quando você tem uma multidão, o líder está lá. Eu tenho falado sempre isso. Eu acho um horror isso. Quando eu dou aula de teologia avançada, eu faço... eu não faço mais hoje. Hoje eu só ensino. É só você perguntar. Eu dava 2 horas de aula. Durante 20 anos eu fiz isso, 30 anos, sei lá quanto. 2 horas. Terminava, 40 minutos de pergunta. Pode perguntar de Gênesis Apocalipse. Tem dúvida, pergunta. Se não tiver, eu questiono. Tem que aprender.
Tem que aprender. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi. Mas peraí, eu estou falando sobre ele te manter na igreja. Se você não cear, você não pratica a ordenança de Jesus. O que Jesus disse aqui? O que Paulo disse? Paulo falou assim: o que eu recebi do Senhor, como é que é mesmo? Deixa eu ler. Ah, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Ceia, janta, comida, não é para jantar. Quando se ajuntar no lugar é para estudar. Porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. Os caras enchiam a cara naquela época, viu, meu irmão? Estou lendo aqui sobre a ceia. Coisa que a igreja aí não consegue fazer, não. Não tem jeito para fazer, não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo fala, eu ensinei isso aqui para vocês. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou pão. Ou seja, Jesus estava comendo com os apóstolos, comendo com os discípulos, na noite que ele foi traído. E ele disse, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Ele mostrou tudo, como significava o pão e o sangue. Eu já vou dizer mais sobre o pão e o sangue. Segura aí. Ele falou isso, fazer isso todas as vezes que se reunidos em meu nome. Em memória de mim? Fazer isso em memória de mim? Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue fazer qualquer ritual que seja com uma pessoa, em memória de uma pessoa que vive? Você faz em memória da sua mãe, do seu pai que vive? Você faz em memória dos teus filhos que vive? Não. Você só faz em memória daquele que morreu. Morreu e não apareceu mais. Como é que se faz ceia daquele que ressuscitou? Significa que você, cristão, você que faz a ceia todas as vezes, não acredita na ressurreição de Cristo. A tua igreja, chama do que quiser, não acredita na ressurreição de Cristo. Porque eles fazem em memória. Memória para aquele que morreu, não é para aquele que ressuscitou. Em memória daquele que ressuscitou. Você sabe o que é, por que Jesus deu o vinho para os... Eu estou com pouco tempo, eu não queria fazer vídeo grande. Eu vou falar no próximo vinho, no próximo sobre o vinho. Não, rapidinho. O vinho significa o casamento. Quando o judeu separava a noiva, ele separava e levava com as amigas da noiva, e os amigos do noivo levavam a noiva e a tinha com relação, tinha relação sexual com ela, e ele aceitava ela em casamento. Então ele vinha com a noiva, entregava a noiva aos pais e dava uma taça de vinho. Meu irmão, guarda isso na tua mente, nunca mais esqueça isso. Depois que eu lembrei disso, eu nunca mais pratiquei essa macumba, que é essa feitiçaria, que é a ceia. Quando Jesus dá a taça aos seus discípulos, ele está dizendo, eu aceito os discípulos como igreja, a noiva de Cristo. Não é porque ele está aceitando você como noiva de Cristo. Você se torna igreja porque a palavra de Deus está introduzida, está batizada, você está introduzido no corpo de Cristo. Uma única vez ele aceitou os discípulos como igreja de Cristo, por isso que ele deu vinho. E cachaça, vinho mesmo, viu, meu irmão? Não era outra coisa, não. Ele falou aqui, se é para se embriaga em outro lugar, não na hora que você está reunido em nome de Cristo. Você está reunido para aprender a palavra. Aqui as reuniões eram para aprender a palavra, não para piorar. Você entendeu o texto? As pessoas se reuniam para piorar. Ceia, para mim, é macumba, é feitiçaria, é desvio da palavra de Deus. Vou falar sobre batismo. Isso é para te prender na igreja.
Isso é para te fazer não sair mais da igreja. Isso é para fazer você toda semana ter certeza que você não sabe nada e você volta lá e aprende mais e volta e volta e volta e te amarra, fazendo você ainda manter vivo financeiramente aquilo que esses ignorantes, inescrupulosos usam para te persuadir com o seu dinheiro, te enganar. Tem muito mais aí para você aprender. Se você quiser. Se não, não, pode continuar. Continua ofertando. Veja o quanto a igreja melhorou o ser humano. Veja o quanto melhorou. Ah, ele deixou de pecar, deixou de bater na mulher. É? Isso é por causa de Cristo ou por causa do caráter? Isso é porque a pessoa aprendeu a respeitar, a ser um ser humano normal, a não roubar, não matar, não destruir? Isso não mostra santificação, isso mostra arrependimento, isso mostra mudança de vida. O cara não fumava, pô, mas está fazendo mal para mim. Para de fumar. Ou você acha que Jesus vai, vou passar óleo na sua cabeça e vai parar de fumar? Vou passar óleo na sua cabeça e vai deixar de pular o muro da casa da vizinha? Ou você vai falar assim, não, eu estou fazendo mal para mim e para ela, estou fazendo mal para mim e para minha esposa, para os meus filhos? Ou você é arrependimento isso? Isso é a mente nossa tem que nos corrigir. Eu volto, tem muito mais ainda.